Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus, eterno Criador, Pai de infinita misericórdia, abençoe-nos a todos e envolva-nos na sua paz. Que também o pensamento do Cristo possa alcançar-nos e nos encontrar sintonizados e abertos, receptivos à sua inspiração, para que a nossa noite de reflexões seja muito proveitosa. Eu gostaria mais uma vez, na pessoa da Conceição, de agradecer pelo convite, pelo ciclo de palestras que nos proporcionou aqui. É uma imensa alegria visitar essa cidade pela primeira vez, amanhã também Coronel Fabriciano, e conhecer tantos corações, poder encontrar presencialmente alguns que já conhecíamos virtualmente e, naturalmente, fazer novos amigos. É sempre uma festa de alegria, de comunhão, nesse espírito de fraternidade que é a própria alma, que é a própria essência do Evangelho. E antes de começar, eu gostaria também de me desincumbir de um dever que me foi passado por um amigo que é oriundo aqui dessas terras, que hoje reside no Reino Unido, mas que talvez muitos aqui conheçam, Altino Majeste, vulgo Teco. A mãe dele, eu inclusive já pude abraçar a mãe dele ali, e ele me incumbiu então de transmitir um abraço a todos os companheiros e amigos por aqui, e é também um dileto companheiro e amigo do Evangelho, que vem palmilhando conosco essa seara, esses caminhos do Mestre em busca da sua divina luz. E, meus amigos, a doutrina espírita é mesmo maravilhosa, é encantadora, nos horizontes, nas perspectivas tão amplas que ela vai nos abrindo. Por mais tempo que a ela nos dediquemos, por mais que leiamos, por mais que busquemos aprender, não nos deixamos ou não nos cansamos de nos surpreender com as maravilhas que ela vai nos revelando. Às vezes, assuntos, temas que pareciam os mais distanciados, vamos encontrando ali elementos de ligação, vamos identificando conexões que nos mostram como, em verdade, tudo na criação divina, de alguma maneira, se interliga. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito, tudo está sábia e perfeitamente encadeado na obra de Deus. Como nos diz o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia num grande mecanismo, né? Uma grande cadeia mesmo, de vidas, de destinos, de forças que se entrelaçam visando um objetivo fundamental, que foi expresso lá no primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, naquela metáfora tão bela da criação, quando Deus, por meio do seu verbo divino criador, diz, o texto registra assim: e disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Esse é o objetivo da criação. Tudo que nasce das mãos de Deus, tudo que provém dessa fonte, nasce com esse objetivo, esse imperativo da vida: encaminhar-se para a luz, fazer-se luz, e a luz se fará, mais cedo ou mais tarde. E é graças à luz da doutrina espírita que nós vamos conseguindo entender melhor essa luz que permeia toda a criação, para a qual estávamos antes cegos. Ao toque do Evangelho, ao toque do Consolador, como um dia aconteceu com Saulo, como que vamos deixando para trás escamas que nos toldavam a visão e nos impediam de ver a vida tão bela quanto de fato ela é, tão esplendente e tão grandiosa quanto de fato ela é. E é isso que o Espiritismo, em rasgando os véus da imortalidade, da eternidade, para nós, vai nos revelando. E a gente vai trazer aqui, para a gente poder fazer essa jornada de descobrimento, de ampliação de perspectivas, um texto pelo qual passávamos há algum tempo e que nos chamou muita atenção. Um texto que se encontra no livro Missionários da Luz, no capítulo de número 13, quando o André Luiz acompanha ali o processo de reencarnação de Segismundo. Esse é um capítulo muito conhecido, capítulo anterior,
capítulo 12, em que ele vê lá os institutos, né, no mundo espiritual que se dedicavam à preparação, ao planejamento reencarnatório dos indivíduos. Ele acompanha o caso específico ali de Segismundo. E no capítulo 13, ele vai acompanhar o processo de fecundação para a formação do embrião ao qual se vincularia ali o espírito de Segismundo. Então ele vai acompanhar todo o trabalho de técnicos da espiritualidade que inclusive conduziam ali o processo, até mesmo a seleção do gameta masculino que fecundaria o gameta feminino, proporcionando para Segismundo o quadro genético necessário para a sua presente encarnação. Então até nisso existe aí o planejamento, existe todo um processo coordenado pelas inteligências mais adiantadas que velam pelos nossos destinos. E o André, ele fica maravilhado com aquilo, e ele está conversando ali com o orientador, que no caso é Alexandre, e eles começam a adentrar nessa questão do sexo, do processo da fecundação dos gametas, e ali o benfeitor Alexandre traz para André Luiz e para todos nós uma visão muito mais ampla, a partir dessa que é uma das janelas de algo muito maior. O sexo, diz o benfeitor Alexandre, na verdade é uma das expressões de algo muito mais amplo, muito mais universal, que é a manifestação da energia criadora na vida. Tudo no universo, dirá ele, se desenvolve, nasce, surge, de alguma maneira por processos de fecundação, por meios de expressão da energia criadora da vida, da qual o sexo é uma das janelas, na criação das formas físicas, por meio das quais nós, os espíritos, podemos reencarnar, aprender, vivenciar a experiência terrestre. Mas essa energia criadora, em suas múltiplas expressões, ela permeia a vida de muitas outras maneiras. É a semente a fecundar o solo, gestando a planta, a árvore, o fruto. É o sol a fecundar toda a vida física no planeta Terra, fecundando ou propiciando às plantas a energia de que necessitam e que alimenta toda a cadeia de seres existentes no planeta. É a fecundação do sol. É a água a fecundar os campos, propiciando a fertilidade e o desenvolvimento do que ali há de se desenvolver. É a abelha polinizando a flor para a geração do fruto, para a multiplicação das árvores, das plantas. Se a gente for analisando, a natureza ela é inteira, permeada, pensando só do ponto de vista mais material aqui, de processos de fecundação. Então Alexandre, ele começa a expandir o olhar, mais do que o ato carnal, o ato físico, que tem a sua funcionalidade, que serve a esse propósito de geração das formas, dos corpos, para a reencarnação dos seres e para o aprendizado. Essa energia criadora, ela se expande de muitas formas, sustentando todo o universo e todo o seu funcionamento. Se pararmos para pensar, em primeira instância ou em última instância, a depender do ponto de vista de onde partimos, o próprio Criador é a grande força fecundante de todo o universo. Tudo o que existe veio dele. Ele foi o elemento fecundador, fecundando, digamos assim, a natureza para que tudo se desenvolvesse, para que tudo se processasse. Então, ele vai ampliando essas reflexões, convidando-nos a pensar agora não mais no ato material, mas a espiritualizar a reflexão e pensarmos, ao invés de apenas união sexual, diz ele, união de qualidades, porque todos os seres têm qualidades receptivas e qualidades emissoras, digamos assim. E da interação entre essas qualidades, entre os seres, ora atuamos como receptores, ora atuamos como emissores, por meio das fecundações que aí se dão, tudo se desenvolve na vida. Então olha só o que ele diz, de maneira interessante. Vejamos o sexo como uma qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma.
Chegados a esse entendimento mais amplo, agora em termos de trocas de ser a ser, ou mesmo entre os elementos da natureza, como os exemplos que aqui citamos, a gente percebe que a nossa compreensão ela se amplia, ela se amadurece, ela se expande. E aí ele continua: à medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Então nós vamos recebendo recursos que na verdade atuam em nós como elementos fecundadores de transformações que são necessárias de serem realizadas. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, nós vamos acessando a luz que nos chega do mais alto, assim como os espíritos superiores vão colhendo os valores da divindade de que se fizeram mais próximos. Quanto mais galga o espírito os degraus da evolução, mais intimamente se relaciona com Deus e mais dele recebe recursos fecundantes que o alimentam na escala, na jornada do progresso. Por isso ele propõe: substituamos essas palavras união sexual, que está restrita mais ao ato físico, ao ato material, e expandamos isso agora para a união de qualidades entre os seres. E observemos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então olha como de um assunto às vezes espinhoso, às vezes analisado com um viés assim muito materializado de nossa parte, muito voltado ainda para as sensações, a gente consegue partir pelo entendimento das leis do Espírito para uma questão que na verdade está na base de toda a vida universal. Porque toda a vida universal gira em torno disso, da lei de solidariedade, das trocas que existem entre os seres, alimentando-se ou nutrindo-se mutuamente no processo de evolução. Os mais adiantados fecundam-nos com o exemplo, com a inspiração, com a luz que compartilham. Até mesmo aqueles que vão aquém de nós ainda, que representam desafios de convivência, nos fecundam com oportunidades de testemunhar o que temos aprendido. Então, na verdade, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, eu gosto muito desse capítulo, capítulo de número 3 do livro Pensamento e Vida, todo o universo, das balizas subatômicas à glória das estrelas, pode ser entendido como um conjunto de vidas que se entrosam na grande vida. Um conjunto de vidas, uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, que é a vida de Deus, que alimenta, que é a alma de toda a criação, de todo o universo, na qual estamos todos mergulhados, digamos assim, nos entrosando destinos, caminhos, forças, conhecimentos, para que disso o resultado seja vida. Então, toda a vida universal, toda a criação de vida no universo tem por base essa mesma energia criadora que no sexo tem uma de suas modalidades. Então, é uma visão magnífica que se nos apresenta. E aí ele continua, Alexandre: essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Então, essa mesma força de união, de interligação, ela já se manifesta primordialmente entre os astros, que nem são seres propriamente vivos ou pensantes, mas já trazem ali um primórdio dessa força fundamental. Isso me faz lembrar a frase de São Vicente de Paulo, que está no Livro dos Espíritos, na questão 888A, em que ele fala sobre a esmola, mas aí ele traz essa visão sobre o amor, dizendo que a lei de atração é a lei de amor para os seres inanimados, e a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e conscientes. São expressões da mesma lei, e ali manifestada nos seus primórdios. A lei de atração, a gravidade, já é em si um princípio da lei de amor, que nos seres conscientes, nos seres mais adiantados, vai se depurando, vai se tornando ainda mais sublime, vai se tornando ainda mais luminosa, menos mecânica e mais consciente,
mas já é alguma coisa, já é um ensaio. A afinidade, por exemplo, entre elementos químicos que se reúnem para a formação de moléculas específicas já é um ensaio dessa mesma lei. Como a gente vai ver num capítulo em que se vai tratar um assunto muito similar, também numa outra obra de André Luiz, o livro Ação e Reação, no capítulo de número 15, André conversa ali, se não me engano, com Silas, e eles tratam dessas mesmas questões. E aí lá ele diz, a molécula de oxigênio que se une à molécula, as duas moléculas, ou os dois átomos de hidrogênio para a composição da água, já temos ali um princípio dessa mesma energia criadora e mantenedora da vida. Entre os astros, de maneira similar. Então, entre eles, ela recebe o nome de atração. Entre as almas, denomina-se amor. E entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Mas tudo expressão de uma mesma força, que no fundo nasce de Deus. A força do amor, a força fecundante, a força criadora da vida em todos os rincões do universo sem fim. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, algo tão importante, reduzi-lo só a questões de órgãos humanos, a questão de um ato material. Como ele diz aqui, não seria possível circunscrever esse conceito tão fundamental a certos órgãos do aparelho físico. A paternidade e a maternidade são tarefas sublimes. É uma das maneiras mais valorosas de contribuir com Deus, co-criando com Ele, possibilitando a outros espíritos o retorno à vida física, a possibilidade de aprendizado, aquilo que haverão de realizar, que por sua vez fecundará outras vidas, marcará outros caminhos também, é uma tarefa sublime. No entanto, acrescenta ele, não representam os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Há outras formas de fecundação, de fecundidade, que não apenas aquelas a gerarem as formas físicas, os corpos materiais. E é em especial sobre essas outras formas de fecundação que nós vamos conversar, à luz do Evangelho. Para entender que o Evangelho nos convida a sermos essas almas fecundas, que conseguem canalizar, direcionar essa energia criadora do amor para produzir vida junto a muitas outras vidas. Porque essa é uma das propostas essenciais do Cristo quando veio ter conosco e no trabalho que segue desenvolvendo com o Evangelho. Jesus nos disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas não somente vida, vida em abundância. Como a dizer que nós temos meios de fecundar, de produzir ainda mais vida, de extrair ainda mais felicidade, ainda mais luz, ainda mais alegria ainda, como dizia Guimarães Rosa, daquilo que já está de alguma maneira encaminhando-se bem. Porque a proposta de crescimento, de desenvolvimento da vida, em verdade, é infinita. Entre a vida que por ora temos e a vida plena que já esplende em Jesus, quanto não há por desenvolver? Quanto não temos ainda a gestar em nós de vida, dessa vida abundante? Por isso, Emmanuel, ele sintetiza de maneira muito bela a proposta do Evangelho, o trabalho do Evangelho, no livro Nascer e Renascer, no capítulo de número 10, ele diz assim, todos os serviços do cristianismo na terra são plantações do céu, fecundando no solo escuro humano, plantações do céu no solo escuro humano, fecundando com o bem e com a luz a gleba da experiência. Então, todo o movimento do Evangelho, desde o advento dele com a vinda de Jesus, tem sido um movimento de plantação, de fecundação do céu, no nosso solo ainda escuro do coração, para que o bem e a luz aqui floresçam, o amor aqui se expanda e alcancemos mais vida, vida mais abundante. Por isso,
o benfeitor aqui continua: para além da maternidade, da paternidade físicas, biológicas, nós temos outras formas de maternidade, de paternidade, outras formas de fecundação. Ele ilustra, por exemplo, o apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Ele também está fecundando a vida, ele também está gerando frutos, filhos, obras, resultados que aprimorarão a vida no transcurso dos séculos. O próprio Chico, certa feita, conversando com Emmanuel, ele que se encontrava naquele dia um pouco tristonho, pensando na possibilidade de ter uma família, de constituir uma família, que não lhe foi possível nesta última encarnação. E aí o Emmanuel se aproxima dele e diz: mas e o tanto de filhos que você tem, Chico? Como assim, filhos e tudo mais? Cada livro que você produziu não deixa de ser um filho seu. E quantos filhos estes não gerarão pela fecundação que produzirão em tantas e tantas mentes? Inclusive, você já tem agora netos, Chico, que eram as traduções dos livros por ele psicografados. Já eram os netos, de certo modo. E quantos filhos mais não se produziram ao longo desses anos em decorrência dessas sementes que, por meio das obras, ele espargiu. Como dizia um ditado, é possível contar quantas sementes há em um fruto, mas não é possível contar quantos frutos há em uma semente. Cada semente, cada ideia sublimada pelos seus livros distribuída, qual será a sua produção no transcurso de séculos? Assim como a produção do Evangelho, será que nós conseguimos, de alguma maneira, mensurar o que as sementes sublimadas que Jesus trouxe até nós, por meio de cada fala, de cada palavra, de cada gesto, têm produzido? Mesmo na nossa vida apenas, não conseguiríamos mensurar. Nesses séculos transcorridos, desde o nosso primeiro contato com o Evangelho, o quanto ele já fez por nós. Temos dificuldade em ter ideia quanto a isso. Imagina a nível de humanidade. Porque é assim que Emmanuel via o Evangelho. Uma outra definição sua, no livro Vozes do Grande Além, aliás, essas são obras maravilhosas, Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, que são obras irmãs, digamos assim, as únicas produzidas pelo Chico por meio da psicofonia e não da psicografia. Foram depois as psicofonias transcritas pelo Arnaldo Rocha e culminaram nessas duas obras. No capítulo 20 do livro Vozes do Grande Além, Emmanuel ele traz uma mensagem muito interessante chamada A Ideia. E ele vai falar sobre o Evangelho na perspectiva da ideia, do que é a ideia. E ele diz que a ideia é um elemento vivo, tal qual uma semente, que há de produzir, assim como a semente produz, de conformidade com a sua natureza. A ideia lançada no solo da vida, no solo dos corações, há necessariamente de produzir em conformidade com a sua natureza, de acordo com o seu código genético, digamos assim. Há ideias que produzem para o bem, que produzem o trigo da sabedoria, que produzem a vinha do espírito, que produzem os elementos que agregam para o ser. E há ideias que produzem os cardos, os espinheiros, os cipoais, que complicam a criatura, que a fazem se perder na senda evolutiva, mas produzem de acordo com a sua natureza, de conformidade com o que traz em seu íntimo. Então a ideia é um elemento vivo que há sempre de produzir. E no fundo, o que é o Evangelho então? Diz Emmanuel nessa mensagem. O Evangelho nada mais é do que um conjunto, uma gloriosa equipe, um conjunto de ideias de amor puro e fé transformadora, que o Cristo trouxe à esfera dos homens, erguendo-os ao reino divino. Então, cada exemplo, cada passagem do Evangelho
na verdade, é um elemento fecundador, com as ideias que contém, fecundando as mentes que acessam aquele conteúdo. Então, na cruz, Jesus ele implantou a semente, ele fecundou a mente humana com a ideia da renúncia, do perdão, da indulgência. Na manjedoura, Jesus fecundou o pensamento humano com a ideia da humildade, da simplicidade, da abnegação. E assim, qualquer passagem, qualquer estudo do Evangelho, nada mais será para nós do que, na verdade, um processo de fecundação da nossa mente, em que, a partir daí, somos então convidados a gestar uma nova vida. Por isso, o benfeitor aqui continuou: há fecundações físicas e há fecundações psíquicas. O Evangelho, o estudo do Evangelho não é senão uma fecundação psíquica. Toda vez que acessamos um livro nobre, um livro edificante, no fundo, estamos vivenciando um processo similar ao que ocorre na fecundação, gameta masculino, gameta feminino, para a produção do corpo. Só que ali, a fecundação é o elemento fecundante que chega à ideia sublimada, e no caso, o elemento receptor é a nossa mente. Essa fecundação pode resultar-se exitosa, se passamos de fato a gestar o resultado disso, para que uma vida nova se faça, ou ela pode ser abortada, na medida em que nos distraímos, não temos o devido cuidado para que essa gestação vá adiante. Todo estudo nobre, portanto, edificante, é um processo de fecundação psíquica. Por isso, Emmanuel assim define um livro. Voltando ao livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, quando ele trata de instrução, ele diz que um livro nada mais é do que um dínamo de energia criadora. Essa mesma energia criadora que já mencionamos manifesta-se lá nas balizas subatômicas, no movimento dos astros, na criação dos corpos, é a energia criadora que orienta os estudos, o que preside os processos de troca e reflexão no momento de estudo. Vem o elemento fecundante do alto, a ideia sublimada, e nós entramos com o elemento receptor, a mente, o solo, que está mais ou menos aberto, mais ou menos acolhedor, a depender da nossa humildade, do nosso anseio de aprender, do cuidado que vamos ter com essa semente ou com o resultado dessa fecundação. Mas é isso que está operando-se. Por isso ele diz que um livro é um dínamo de energia criadora, operando serviços de telementação a imensas distâncias no espaço e no tempo. O que ele quer dizer com isso? O que é telementação? Tele é o prefixo grego que nós usamos para algo que é distante, né? Televisão, visão à distância, por exemplo. Teletransporte, transporte entre dois pontos distantes. Telementação. A gente já pode imaginar o que se trata. Ligação de mentes à distância. Seja no espaço, seja no tempo. Porque o que está registrado no livro? As ideias produzidas por aquela mente. Um Sócrates, um Cristo, suas ideias foram ali registradas naquele livro. No caso do Evangelho, as ideias do Cristo, os escritos de Platão trazem-nos as ideias de Sócrates. Isso chega até nós muito tempo depois, em outro tempo, em outro espaço. E ainda assim nós nos conectamos a essas mentes, onde elas estejam hoje. Olha que maravilhoso é pensar isso. A gente pode interagir diretamente com o Cristo, com Sócrates, com Dante, com Camões, com quem quer que seja, no espaço e no tempo, pela via do livro. E o livro, o estudo sincero, o estudo constante, há de ser em nós uma grande força fecundante, criadora de novas possibilidades de vida. Se levaremos isso adiante ou se abortaremos a fecundação, aí é uma questão nossa. Porque toda gestação, assim como a física, exige cuidado. É dolorosa muitas vezes a gestação, é incômoda. Falávamos disso hoje mais cedo.
O Evangelho, uma vez que fecunda-nos a mente, inicia-se a gestação de um novo ser, daqui a pouco vai ficando incômodo esse processo do gestar o novo ser. Porque ele vai trabalhando coisas em nós, ele vai revelando coisas a nosso respeito, com as quais talvez não gostaríamos de lidar por ora, mas que são absolutamente essenciais de serem olhadas se quisermos de fato ser novas criaturas. Por isso Paulo diz, se alguém realmente está em Cristo, é nova criatura. A tradução da palavra no grego que ele utilizou para criatura, talvez poderia ser também correspondida como nova criação. No fundo, Paulo está dizendo assim, toda vez que nós de fato nos ligamos ao Cristo pelo seu Evangelho, pela meditação sobre as suas lições, pela aplicação do que nos ensinou, nós estamos começando a gestar em nós uma nova criatura. Se ela de fato virá a nascer, dependerá de nós, mas a fecundação foi feita. A questão que nos fica é, quantos abortamentos espirituais não temos realizado ao longo dos séculos? Quantas vezes nossa mente já não tem sido fecundada por Jesus? E quantas vezes essa vida não veio, de fato, a ser, a surgir a vida renovada? Então, olha como é maravilhoso pensar nessa energia criadora que, na verdade, está muito mais patente em nossas vidas do que possamos imaginar. O simples gesto de abrir e estudar o Evangelho é uma fecundação psíquica poderosa. E felizes serão aqueles que souberem levar adiante essa gestação, porque verão dentro de si mesmos nascer uma nova versão de si mesmos, um novo ser, mais conforme ao modelo que nos foi dado e, portanto, mais feliz, com vida mais plena, cumprindo a promessa ou o projeto de Jesus quando nos disse que veio para que tivéssemos vida mais abundante. Por isso ele continua ainda, o benfeitor Alexandre, dizendo, há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório no campo das experiências necessárias. Então, as primeiras, as fecundações físicas, produzem novas formas, que passam, são passageiras. A fecundação da semente no solo há de produzir a planta, há de produzir a árvore, que um dia passará. Assim, tudo que diz respeito às fecundações materiais ou físicas. Agora, as fecundações psíquicas, estas perduram. Por isso ele continua. As segundas, as fecundações psíquicas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Então, ao passo que as primeiras estão restritas no tempo e no espaço, terão uma duração, o nosso corpo, resultado de uma fecundação física, terá uma duração. As fecundações espirituais, elas não estão mais sujeitas aos limites do tempo. Não estão sujeitas à deterioração. O que se constrói em espírito, os frutos produzidos pelo espírito a partir dessa fecundação, permanecem vida afora. Permanecem eternidade afora. Tem um valor, assim, incomparável àquilo que no mundo se produz. Por isso, naturalmente, pedem mais de nós. São mais desafiadoras. As fecundações materiais demandarão o seu cuidado, demandarão determinados processos, mas as espirituais demandam muito, lá do íntimo do ser, em termos de aplicação, em termos de cuidado, em termos de zelo. Para que uma planta, uma lavoura possa crescer, o lavrador tem que ter os seus cuidados, os tempos a observar, o adubo, regar, proteger contra as ervas daninhas, que não nos pedirá então a lavoura do Evangelho a desenvolver-se em nós. Lavradores de nossas próprias almas que somos chamados a ser, quanto não precisaremos adubar essa lavoura, quanto não precisaremos regar esse solo, muitas vezes com a água de nossas próprias lágrimas, para que ele mantenha-se fértil, para que essa planta ainda nascente possa crescer e um dia, enfim, florescer e frutificar. Por isso Chico talvez dizia, ninguém evolui sem desidratar-se.
Todos evoluímos desidratando, seja pelo suor do trabalho, seja pela água das lágrimas. É essa água bendita, gotas de luz, que vão fertilizando-nos o solo do coração, tornando-o mais fecundo, mais receptivo às sementes vivas do Evangelho de Jesus. É preciso proteger essa lavoura, essa planta nascente, com relação aos parasitas, às ervas daninhas, aos espinheiros que muitas vezes buscam sufocá-la. Como Jesus trata na parábola do semeador, o cuidado com os espinheiros que às vezes sufocam a planta crescente do Evangelho. E ao explicar a parábola, o que Jesus diz ser o espinheiro, ou os espinheiros? Diz ele, as preocupações com as coisas do mundo, as ansiedades excessivas pelas coisas do mundo, qual um espinheiro sufocam a planta do Evangelho. O cuidado, meus amigos, que precisamos ter para não nos deixarmos absorver tanto assim pelas demandas da vida material. São importantes, têm a sua razão de ser, são oportunidades de aprendizado, mas que não suplantem elas em nós os cuidados com a lavoura divina do Evangelho. Que as coisas do mundo não nos absorvam a tal modo de esquecermos de zelar pelas sementes do Cristo em nós. Porque pedem cuidado diário, pedem zelo contínuo para que venham a ser o que precisam e o que estão destinadas a ser. Então, cuidado com os espinheiros, cuidado com o excessivo apego no que diz respeito às coisas do mundo, para que a gente não perca a ocasião de frutificar com Jesus. Voltando aqui, quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Aqui ele põe em letras maiúsculas, como a dizer que o eterno princípio fecundante é Deus. E chega sempre um tempo, um momento na vida do ser, do espírito, em que ele sente-se mais ansioso, em que ele sente uma sede mais profunda de Deus, de comunhão com Deus, que é a meta última de todo ser em evolução. Para a gente ter uma ideia de como isso é em esferas sublimes, lembremos-nos de Jesus, que diz assim aos discípulos, quando estes foram comprar alimento, ali Jesus conversando com a mulher samaritana, os discípulos vão comprar alimento na cidade, quando voltam, oferece o alimento a Jesus, ele diz que não queria, e alguém pergunta, eles ficam curiosos, alguém deu comida para ele? Porque a gente não viu ele comer. E Jesus então responde, eu tenho um alimento que ainda não conheceis, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e dar-lhe cumprimento. Olha que bonito isso. Como nos dizer que para um espírito sublimado, aquilo de que ele se nutre mesmo, aquilo que o alimenta, que o sustenta, que o fecunda, é essa presença, essa comunhão com o divino. Então, mais cedo ou mais tarde em nossa trajetória, a gente vai percebendo que as coisas do mundo já não nos satisfazem tanto mais. A gente vai percebendo que tem sede de outra coisa. Como Jesus disse à samaritana, quem beber dessa água terá sede novamente. Quem, no entanto, descobrir a água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. É disso que estamos falando. Anseio de comunhão com o divino. Como diria Santo Agostinho, inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar nele, enquanto não comungar com ele. E Guimarães Rosa, traduzindo isso bem mineiramente para nós e com seu estilo tão particular, mas tão profundo, Ele, certa feita, disse, a gente com frequência cita essa frase, ele disse a um amigo em uma carta, penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever, ou o dever mais fundamental, será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Esse é o momento em que o espírito percebe que aquilo que ele realmente busca, aquilo de que ele tem fome e sede, não é algo que pertença a esse plano. Ele quer
essa fecundação do alto, ele quer comungar com essas forças sublimes. E em especial, já que hoje falamos à tarde aí sobre o Evangelho, tem sido a proposta de muitos de nós, nos NEPs, nos EMEGES, nos grupos de estudo do Evangelho, no Evangelho nós temos essa troca de maneira sublime, porque a mente que se volta para o Evangelho, na definição do Espírito Neo Lúcio, o processo de estudar o Evangelho, meditando-lhe as lições, nada mais é do que um processo de imantação, de conexão profunda, estreita, como de um imã, de imantação da nossa mente e, por que não, do nosso coração, às esferas superiores. Então, uma mente e um coração que vivem mais unidos ao alto e, portanto, mais aptos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, a estarem sintonizados com o alto, com a vontade do Cristo, com os desígnios de Deus. Conseguem, portanto, se conduzir melhor, serem mais resilientes ante as provas, mais confiantes quando o horizonte é sombrio. A luz da esperança não se apaga nesse coração, unido ao coração do Cristo, unido à luz de Deus. O Evangelho não é senão, na definição de Emmanuel, a ciência divina da nossa ligação com o Pai, do qual Jesus é o grande professor. Então, quando nos referimos a esse amor, quando sentimos essa sede da divindade, no fundo ansiamos sequiosos por essa troca com o eterno princípio fecundante. Lá no livro, no outro livro que nós mencionamos, no livro Ação e Reação, no capítulo de número 15, o benfeitor vai tratar de maneira similar desse mesmo assunto. Em determinado momento ele diz assim, a respeito dessas múltiplas expressões da força criadora, da qual o amor é a representante maior. Ele vai dizer assim, que as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na terra, fecundação física. Mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. Tudo que hoje nós temos na Terra, em termos de recursos materiais, a internet que nos possibilita alcançar irmãos de várias partes, ao vivo, de estarmos de alguma maneira ligados a eles mentalmente, o celular, o smartphone que nós temos, o tablet, o carro, os aviões que nos permitem esse deslocamento para virmos aqui visitar os amigos, que nos permitem cruzar praticamente o globo em algumas horas ou em alguns poucos dias, algo que era impensável há 2 séculos atrás. Tudo isso é resultado dessa fecundação psíquica. Mentes que encarnaram com projetos, com finalidades de realização, de contribuir com a humanidade, e que em se dedicando, dando de si e, portanto, criando a receptividade propícia, tornaram-se aptas a receber a fecundação da espiritualidade. Então, o cientista que descobre uma nova fórmula, uma nova equação, um novo material, uma nova reação química, no fundo ele está ali manifestando o fruto de um processo de fecundação. Ele, mente aberta, mente arejada, mente fértil para receber a inspiração do alto que chega como recurso de fecundação. E disso surgem os frutos do progresso. As descobertas da ciência, as descobertas da medicina, mas também, no âmbito da arte, as belezas magníficas da arte. Nós temos aí processos de fecundação do mundo espiritual. Quem aqui já teve a oportunidade de ler o livro bem interessante de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, em que ele comenta sobre esse processo de como se dá a arte sublimada em contato com as esferas superiores, no fundo é o mesmo processo. Assim também o educador, assim também aquele que divulga uma mensagem edificante, tudo isso processos de fecundação psíquica. E aí ele continua, e ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu.
todas as realizações que de fato fazem a humanidade avançar se dão por meio dessas trocas, desse intercâmbio entre mentes. Ora um atuando como remissor e receptor, ora o inverso, e assim sucessivamente. Espíritos que se afinizam numa ideal, numa causa, num projeto e que vão levando isso adiante, às vezes por séculos, em processos que vão resultando para a humanidade nesses frutos de luz, de sabedoria, de evolução, de amadurecimento. O próprio Evangelho que Jesus inaugura, convidando primeiramente o colégio apostólico, o que é ele senão uma grande caravana de espíritos afins que vem se formando e se ampliando séculos afora. É bonito aquele capítulo do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos fala dos 500 da Galileia, daquela caravana que se inicia ali, partindo primeiro do círculo dos apóstolos, e aí novos discípulos vão chegando, vai se ampliando aquela comunidade, logo já tínhamos os 500 da Galileia. Quantos não serão hoje esses 500? Quantos não serão os corações? Qual não será a magnitude dessa caravana ao qual estamos, ou a qual estamos buscando nos vincular? Pelos laços de amor, pelos laços de afinidade, colocando-nos como de fato servidores do Evangelho. Por isso ele continua: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, então para deixar bases bem sólidas do seu apostolado, da sua missão aqui entre nós, chamou a si companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude da missão, da tarefa, dele se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração. Aquilo que no Evangelho chama o Mestre de uma nova aliança, uma nova integração efetiva, um contrato de coração para coração. Porque esse é um símbolo que nós encontramos muitas vezes nas Escrituras e mesmo no Novo Testamento. O símbolo da nossa relação com Deus, ou da nossa relação com Cristo, que representa o Criador, como o símbolo de um matrimônio, de uma relação. Se a gente volta no Antigo Testamento, em vários momentos vamos ver essa comparação em que Deus é o noivo e a humanidade é a noiva. Ou a criatura humana, Tanto podemos pensar no plural, na humanidade como um todo, como em cada criatura. E a gente vai ver muitas vezes essa imagem do matrimônio, do casamento. E Jesus inicia sua tarefa, não por acaso, numa festa de bodas, num casamento. João Batista, ele se refere como sendo o noivo, e ele diz, a respeito de si próprio, o Batista: o amigo do noivo se alegra quando vê o noivo, enfim, junto com a noiva. Porque queria Jesus de vez selar a união criatura-criador, sendo ele o intermediário, sendo ele o noivo, ou o que representa o noivo. Por meio do Evangelho, vamos estabelecendo, enfim, esse matrimônio. Aliás, todo o diálogo dele com a mulher samaritana gira em torno disso, embora não o pareça. Eles começam falando de água, do poço, daquela água, quem beber daquela água terá sede novamente, e aí do nada parece que o assunto muda para os maridos dela. Você já teve tantos maridos, mas nenhum desses era seu marido, e a gente fica pensando qual a relação, qual a conexão entre essas duas passagens. E aí a gente entende o contexto. O encontro às margens de um poço era algo muito representativo naquele contexto cultural. Moisés encontrou Zípora, sua esposa, à beira de um poço. Isaac encontrou a sua esposa à beira de um poço. O encontro à beira de um poço era um símbolo, um prenúncio de um casamento. E a palavra traduzida por maridos ali, Baalim, no hebraico, pode ser traduzida também por senhores. Baal, era um nome que se dava aos falsos deuses, Baalim, os deuses falsos de pedra. Então, ao invés de falar de maridos, de casamentos dela, naquela perspectiva mais material, nós podemos pensar de uma maneira mais ampla que Jesus está falando assim para todos nós. Até agora nós temos nos vinculado a muitos falsos deuses. Nós temos buscado ligações que não têm de fato correspondido ao nosso anseio. Nós nos ligamos à fortuna, nós nos apegamos ao poder, nós nos apegamos à beleza, nós nos apegamos a isso, aquilo outro, mesmo a criaturas. Porque uma coisa é o amor libertador,
o amor que edifica ambas as criaturas. Outra coisa é o apego, o amor que adoece, que se converte em ciúme, que se converte em excesso, em possessividade. Então Jesus está dizendo para a mulher samaritana, que no fundo é um símbolo da alma humana, caminhar por desertos, sequiosa do contato com o divino e não encontrando água que a sacie, não encontrando poço onde possa se saciar. É Jesus falando, até agora tem tido muitas ligações, mas nenhuma é definitiva. Nenhuma dessas pôde corresponder ao seu anseio, porque buscas em verdade uma outra ligação, essa sim definitiva. Um outro casamento está por se dar, e no Evangelho nós temos as bodas, a festa que marca essa união, a nossa união com Deus, pelo amor, que é a essência do Evangelho. É o que Jesus veio trazer até nós. Quem beber dessa água, quem estabelecer essa união, não terá mais sede, não sentirá mais solidão, não se sentirá mais perdida no caminho, porque enfim terá alcançado a comunhão com o divino, que no fundo é a meta de todos nós. Então ele veio para estabelecer esse contrato de coração para coração, o laço de amor entre os discípulos, o laço de amor dos discípulos para com ele e o laço de amor dos discípulos para com Deus e para com o todo. Por isso, em uma das últimas, ou a última oração que ele faz antes da crucificação, uma das últimas falas dele, ainda encarnado, capítulo 17 de João, é muito bonito, todo ele é uma oração, de ponta a ponta, é uma oração de Jesus, pelos discípulos daquele tempo e pelos discípulos do futuro, por todos nós. E Jesus diz assim, a respeito da sua missão, que ele havia entregado o que o Pai havia lhe pedido. Ele havia se desincumbido da tarefa que Deus lhe havia confiado. E diz, para que eles, Pai, sejam um comigo, assim como sou um contigo, e nós todos sejamos um em Ti. Olha que maravilha! As integrações que o amor vai promovendo, para além de qualquer divergência, para além de qualquer diferença que nos caracterize a trajetória espiritual, o amor nos integra numa unidade, num contrato, num compromisso, numa ligação da qual todas as partes retiram sempre o melhor. E essa é a grande finalidade do Evangelho, para que todos, Pai, se façam um comigo, assim como eu sou um contigo. E nós todos, então, venhamos a ser um em Deus. Sem menosprezar as diferenças, as características que nos qualificam como individualidades, mas unindo-nos nessa grande força que move a vida, que cria e sustenta a vida em todas as suas expressões, que é a força do amor. A mesma força que alimenta o verme a fecundar e fertilizar a terra e que sustenta o anjo nas glórias divinas, é a força, a energia criadora do amor. E aí ele conclui, um contrato de coração para coração por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. O Evangelho é o mais arrojado cometimento do amor no mundo, porque propõe inclusive o amor aos inimigos, porque propõe inclusive o amor a se traduzir em oração, em rogativa de bênçãos e de amparo àqueles que nos perseguem, aqueles que ainda se perdem nos caminhos sombrios da treva, da queda. Vai o amor em busca deles para reavivá-los, para ajudá-los a reencontrarem-se no caminho da vida, como Jesus fez com Pedro, como Jesus fez com Paulo, como Jesus fez com a Madalena, assim o amor tem feito conosco, nesse mais arrojado projeto de amor que a terra já viu e que segue em curso, amparando-nos a todos e convidando-nos a amparar também, a fecundar outras vidas com as sementes vivas do amor, repletas de esperança, repletas de luz, que precisam ser por nós espargidas. Por isso, sempre que lidarmos com as palavras do Mestre, sempre que entrarmos em contato com o seu Evangelho Redentor, não nos esqueçamos de que ali foi fecundada em nós, foi criada em nós
um projeto de uma nova vida. Ali se inicia a gestação de um novo ser. Que saibamos viver de tal modo que esse novo ser, de fato, possa vir à existência. Que saibamos nos portar de modo que essa gestação venha, enfim, a vingar. Porque até aqui, quantas vezes não estamos a abortar o projeto de vida abundante do Cristo em nossas mentes e em nossos corações. Mas Ele é incansável, a força do seu amor é infinita e segue Ele a fecundar ininterruptamente a nossa mente e o nosso coração, sempre que em nós encontrar alguma brecha de receptividade. Ofertemos a Ele mais abertura, ofertemos a Ele um solo mais preparado pelo conhecimento de nós mesmos e tenhamos a certeza de que em nós Ele há de produzir o trigo da sabedoria, o pão da vida e a luz do mundo que todos nós ansiamos. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos muita luz e muita paz, muita vida abundante a cada um na jornada. Jesus conosco.